Bom, eu vou continuar explicando então de o porquê que eu não creio no pré-tribulacionismo e eu vou falar hoje sobre um fundamento que é colocado pelos pré-tribulacionistas, né, por aqueles que defendem essa posição, que é o fundamento de que a palavra igreja, né, ou no grego eclésia, não aparece do capítulo 4 ao capítulo 19 do Apocalipse. O que aparece é a palavra santos, né, ou seja, né, por que eles falam que depois do capítulo 4, né, depois que você tem a carta às 7 igrejas, não mais você tem a palavra igreja aí, né? Isso, segundo os que defendem essa posição, mostra que a igreja ela não vai estar aqui nos eventos que ocorrem do capítulo 5 ao capítulo 18, né? Que é aí que é onde ocorre a tribulação, a perseguição, aqueles que estarão aqui durante esse período tribulacional, né? Antes da gente ver alguma coisa, né, eu fiz uma pesquisa bíblica, né, sobre essas duas palavras, né, a palavra igreja ou eclésia, né, e a palavra hagios, né, que é santos, né. E no Novo Testamento a palavra igreja aparece 107 vezes, né, enquanto a palavra santos aparece 82 vezes. No Apocalipse a palavra igreja aparece 19 vezes e no Apocalipse a palavra santos aparece 16 vezes. Então, uma similaridade, né? Você não tem muito mais, né? A palavra santos ela não aparece só no Apocalipse, né? Então, você tem 82 vezes ela aparecendo, né? E o que se defende, né, sobre aqueles que defendem o pré-tribulacionismo é que João ele fala essa palavra santos, né, porque ela é para aqueles que estarão, né, aqueles que crerão em Deus no período tribulacional, né, eles não fazem parte da igreja, né, então, e a igreja que seja a igreja de gentílicos, né, nessa época da graça, né, eles não são. Mas vamos ver uma coisa interessante, né, olha lá o que o apóstolo Paulo, né, o apóstolo dos gentios, não de judeus, né, lembra que aqueles que defendem o pré-tribulacionismo falam que durante a tribulação Deus está voltado para Israel, né, mas olha lá Paulo falando para os gentios, para não judeus. Olha lá, Romanos capítulo 1. Para quem que ele escreve Romanos? Olha como que ele trata os seus prefácios, né? Olha, todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Não igreja. Ele não fala para a igreja de Roma, ele fala para os santos, para os chamados santos. Olha lá, carta aos Coríntios, a primeira carta. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus, chamados igreja? Não, chamados santos. Segunda carta aos Coríntios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, e à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Né? Aqui ele fala as duas vezes, né? Talvez de uma forma poética, mas ele fala, olha, a igreja de Deus que está em Corinto com todos os santos que estão em toda a Caia. Ou seja, é uma outra forma de dizer para aqueles que estão em Corinto e para aqueles que estão na Caia. Né? Ou ele poderia falar para a igreja em Corinto e a Caia também. Né? Só que parece que lá não era uma igreja como uma igreja institucionalizada, mas eram as pessoas que fazem parte da igreja. Né? E vamos lá, outra, Efésios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Filipenses, Paulo e Timóteo, aos servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Colossenses, aos santos e irmãos e fiéis em Cristo que estão em Colosso. Olha, o apóstolo Paulo, em a maioria das suas cartas, né, Romanos, Coríntios, as duas epístolas aos Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, para todas elas ele usa a palavra santos, em nenhuma ele usa a palavra igreja. Né? Então a gente percebe um padrão aqui, um padrão bíblico que mostra que santo, né, chamar os santos é a mesma coisa que chamar a igreja. Né? É um jeito diferente de você chamar a igreja. Né? Outra coisa interessante sobre a palavra igreja, né? Olha esses livros todos aqui que eu coloquei aqui na tela. Marcos, Lucas, João, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quantas vezes a palavra igreja aparece nesses livros? Chuta aí, 10, 50, 100, 200, 1000. Né? O número de ocorrências que aparece a palavra igreja nesses livros é 0. Nenhuma vez aparece a palavra igreja, a palavra eclésia em Marcos, Lucas, João, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João.
Zero, nenhuma. É interessante isso, né? E alguém vai me dizer que a igreja não estava? Em Marcos, em Lucas, em João, em 1 Pedro, em 2 Pedro, em 1 João? Não existia igreja quando o apóstolo João escreveu sua primeira carta, né? Segunda carta. Né? Então, esse fundamento de que a palavra eclésia ela não aparece, né, dos capítulos 5 a 18 e a palavra santos que aparece, isso não mostra, né? Isso não quer dizer que não é a igreja que está, que a igreja não está na terra. Né? E, pelo contrário, né? Santos ele é uma palavra diferente para tratar a mesma coisa, que são a igreja, né? As pessoas que foram lavadas com o sangue de Jesus.